Olá, meus amigos, boa tarde. Venho com mais um vídeo para vocês. Dessa vez nós estamos no terceiro dia de contenção e eu resolvi fazer umas receitas aqui na minha cozinha. Um bolo de cenoura, esfirra fechada para o lanche e frango a passarinho no forno, que vai servir também de recheio para minha esfirra e de jantar para o meu marido. Vamos às receitas? Bom, vamos começar com o frango, que ele demora mais, tá bem? Aqui eu já tenho o frango a passarinho na assadeira. E para temperar, eu vou usar esse da Maggi, tempero de ervas aromáticas, que eu gosto muito. Então, eu vou abrir o pacote e polvilhar em cima do frango todo, a quantidade toda do pacote, que é para ficar bem temperado, bem suculento, bem gostoso. Depois, aqui eu uso essa cerveja, que é uma cerveja alemã, mas pode usar qualquer cerveja, para regar o frango e fazer ele num caldo de cerveja com o tempero. Para ele ficar mais apurado, eu vou misturar com a mão, envolvendo todo o frango. E vou colocar no forno por mais ou menos 45 a 50 minutos, tá bem? Ligo o forno a 180 graus e ele vai ficar lá marinando. Também pode pôr um pouco de sal grosso para dar um sabor junto com o tempero, tá bem? Agora o frango vai ficar no forno e até ele ficar cozido e douradinho por cima, tá bem? Metade desse frango vai ser usado para o nosso recheio da esfirra e a outra metade vai ficar para o jantar do meu marido. Bem, enquanto o frango tá no forno, vamos fazer a massa da esfirra. Então, eu tenho aqui 250 ml de leite morno, 75 ml de óleo. Aqui tenho meia colher de açúcar e meia colher de sal. E aqui um pacote de fermento, no caso para pão, tá bem? Aqui eu tenho esse, pode usar qualquer um, em pó. Não é aquele de quadradinho, é em pó, tá bem? Vamos misturar. Tesoura. É uma levedura. Ele fica assim. Agora nós vamos misturar. Agora eu vou misturar bem para incorporar todos os ingredientes e acrescentar 2 ovos. Depois de acrescentar os ovos, mistura para incorporar bem todos os ingredientes líquidos. Eu vou pegar um fouet, que um fouet vai misturar melhor.
não sabe, é isso. O da batedeira, ele incorpora melhor os ingredientes do que a colher. Já tá bem incorporado. Ele vai ficar assim. Vai ficar um líquido. Tá bem? E agora nós vamos acrescentar a farinha. É a primeira vez que eu faço umas receitas assim na internet. Nunca tinha feito gravação de receita. Faço as receitas pra mim. Mas agora com esse negócio da pandemia, do coronavírus, decidi compartilhar algumas receitas com vocês. São receitas que eu gosto e que a minha família também gosta, e por isso estou a passar para vocês. Agora 500 gramas de farinha, vamos colocar. E aí sim vamos com a colher misturar, que é melhor. Incorporar a farinha com o líquido, primeiro com a colher, depois nós vamos incorporar o resto com as mãos, que é para sovar a massa. A massa ficar bem fofinha. Se vê que a massa ainda tá assim, grudenta, põe mais farinha, tá bem? A massa tem que estar bem lisinha. Agora, vamos usar as mãos. Claro, depois delas estarem bem lavadinhas, tá? Lavar bem as mãos, a gente acrescenta um pouco mais de farinha até ela ficar uma massa mesmo bem lisinha, tá bem? A princípio coloca-se 500 gramas e depois vai se colocando aos poucos até você ter uma massa homogênea e parecendo massa de pão mesmo. Quando ela tiver a desgrudar da mão, é porque a massa já tá boa. Então, vamos amassar. Eu tô sentada, vou levantar para amassar, que é mais fácil. A minha massa já tá pegando consistência. Quando ela desgrudar da minha mão, significa que ela já tá boa. Se precisar, coloque mais farinha, até a massa não grudar mais nas mãos. Como a minha ainda tá a grudar um pouco, eu vou pôr um pouco mais de farinha. Vou confessar uma coisa pra vocês, eu não gosto muito de fazer esse tipo de receita, porque eu detesto ficar com as mãos assim, grudentas. Mas é uma receita boa, foi meu primo que me deu a receita da massa. E as esfirras dele são maravilhosas. Então eu resolvi experimentar. Já tá desgrudada a mão. Agora é só terminar. Fábio, primo, valeu pela receita. Depois eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, todos os ingredientes e passo a passo das receitas que eu tô a fazer aqui hoje, para que vocês possam replicar em casa. Essa massa é boa para fazer com os filhos. Até ia chamar o meu, mas o meu tá lá em cima assistindo Bob Esponja e não tá muito afim de vir fazer aula de culinária com a mãe. Agora a gente amassa bem a massa. Ó, ela já tá pegando uma característica de pão, tá vendo? Tipo pão. Vamos amassar mais.
com um pouco mais de farinha para terminar. Eu só valho a massa. Deu para sovar numa bancada, preferência de mármore ou de pedra, mas como eu não tenho, vai aqui dentro mesmo. Agora que a massa tá bem incorporada, bem sovada. Tá bem lisinha. Vou deixar descansar. Para daqui a pouco estarmos a fazer as bolinhas das esfirras, tá bem? Bom, enquanto o bolo está agora no forno, nós vamos ver como ficou a nossa massa da esfirra. Uau! Cresceu bem. Agora nós vamos fazer umas bolinhas e deixar por mais 30 minutos para elas crescerem mais um bocadinho, tá bem? Para fazer as bolinhas, peguei uma Tupperware. Tem que farinhar ela, porque senão depois a massa gruda e aí para tirar é horrível. Não precisa pôr muita farinha, só um pouco, só para ela não grudar. E agora, com as mãos limpas e lavadas, vamos fazer bolinhas mais ou menos muito grandes. Mais ou menos desse tamanho. E vamos deixar descansar. Deram 16 bolinhas ao todo, que daqui vão sair 16 esfirras. E agora vamos deixar tampado com um pano de prato por 30 minutos. Bom, depois de 30 minutos, as bolinhas aumentaram um pouco de tamanho. Não muito, mas aumentaram. E agora nós vamos estar a abrir e rechear as nossas esfirras. Bom, eu tenho aqui um recheio que eu fiz. Eu ia fazer de carne picada ou carne moída, mas como sabem, aqui no nosso país os supermercados estão com os estoques praticamente a zero. E onde eu fui não tinha carne moída, carne picada. Então, eu resolvi comprar umas almôndegas já prontas, que tinham lá, pré-cozidas, de carne de porco. Então, eu fiz um recheio de carne de porco com bacon. Depois, eu fiz outro recheio de chouriço, casa linguiça com bacon. E o último recheio, que foi com frango, que nós assamos no forno, de frango com iogurte e especiarias. O iogurte que eu usei é esse aqui, é um iogurte biológico que eu tenho aqui em Portugal. Vocês podem usar qualquer iogurte. Eu temperei com essas especiarias que eu também tenho aqui, mas você pode também temperar com as especiarias que você quiser, tá? Ao seu gosto. Então, temos aqui um frango cremoso, um recheio de
porco e um recheio de linguiça, de chouriço, tá bem? O primeiro passo antes de nós fazermos as esfirras é, na forma que vamos usar, pôr um pouco de óleo, pincelar com óleo, para depois elas não grudarem, tá bem? Meu espaço aqui é um pouco limitado, eu não tenho tanto espaço assim, não tenho uma cozinha profissional, uma cozinha caseira e é pequena, por isso tá tudo assim meio amontoado em cima um do outro. Então vamos começar, vamos colocar o recheio, de preferência um recheio bem recheado, uma boa esfirra é uma esfirra bem recheada. E nós vamos pegar assim, vamos fazer como se fosse um triângulo. Assim. Empurra para dentro e assim. Vamos juntar todas as partes. Agora tem que fazer um triângulo. Ficando assim, tá bem? Vou mostrar mais uma vez. Você põe o recheio. Faz aqui na parte de cima. Fecha assim. E na parte de baixo, assim. E depois vai ajeitando para que a esfirra fique completamente fechada. E que fique no formato de um triângulo. Aqui estão já algumas esfirras feitas. Eu diferenciei a de porco e a de linguiça, mudando um pouco o formato. A de linguiça tem essa elevaçãozinha e a de porco é lisinha. O ideal é ter uma identificação para saber que esfirra é do quê, porque nem todo mundo gosta de frango, ou de linguiça, ou de porco. Então, o ideal é mesmo estar diferenciando. Agora eu vou pincelar com ovo e pôr no forno a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Eu já pincelei elas com o ovo. Aqui estão, mais amarelinhas. E agora vamos pôr ao forno. O forno já está ligado, aproveitando o bolo que eu já tirei, já vou mostrar para vocês como ficou o bolo. E aqui vai a nossa esfirra. O bolo que eu tirei de cenoura está aqui lindo, esperando esfriar para ser desenformado. E aí vamos fazer a calda de chocolate. Bom, eu já desenformei o meu bolo. Nossa, meu cabelo parece uma bruxa, todo despenteado. Eu já desenformei o meu bolo, olha que lindo que ele está. Agora eu vou ensinar uma calda de chocolate ótima, rápida e fácil, tá bem? Para pôr em cima do bolo. Primeiro, são 2 colheres, vai usar o mixer, tá bem? Para poder fazer a calda. Primeiro, são 2 colheres de manteiga para derreter no micro-ondas, tá bem? Depois, colheres de sopa. 4 colheres de sopa de chocolate.
chocolate em pó, Quake, Nescau, o que vocês tiverem, tá? 4 colheres de açúcar. 1, 2, não precisa ser muito cheia, tá bem? 3, 4. 4 colheres de leite. 1, 2, 3, 4. E a manteiga derretida. Gente, agora que eu reparei, tô toda borrada, com os olhos todos borrados, que horror. Pronto, já tô melhor. E com a varinha mágica, vai bater os ingredientes. Pronto, já está. Uma calda rápida, prática e fácil de fazer, tá bem? Para esse bolo que nós fizemos, essa quantidade de calda é suficiente. Agora, se você for fazer aqueles tabuleiros maiores, bolo de chocolate, por exemplo, essa calda fica muito boa com bolo de chocolate também. Aí você dobra ou triplica a receita, tá bem? Independente. Agora vamos pôr a calda. Pronto, tá lindo, um típico bolo de cenoura com uma caldinha leve de chocolate. Bem, aqui temos as nossas esfirras já prontas, douradinhas, bonitas, prontas para serem comidas. Claro, espero esfriar um pouquinho, porque senão pode queimar a boca porque tá muito quente. Mas nós terminamos hoje com nosso dia de culinária, foi bem produtivo hoje. E amanhã não sei o que vou fazer para ocupar o meu dia, porque tá difícil, ficar em quarentena não é fácil. Vocês aí do Brasil ainda não estão, mas quando estiverem vão saber. Então, beijinho a todos, até a próxima.